Nesse exemplo, nós vamos fazer o levantamento de cargas nos elementos estruturais de um telhado, que pode ser aí, né, um telhado de cobertura de um escritório, de um galpão. Nós vamos fazer aqui então o cálculo, né, das cargas atuantes na tesoura, nas terças, nos caibros e nas ripas. A tesoura, né, é um elemento estrutural que recebe cargas concentradas nos nós. Terças, caibros e ripas são elementos que recebem cargas distribuídas. Então, nesse caso, a gente vai ter cargas aí em quilonewton por metro. Esse levantamento ele vai ser feito considerando carga permanente e cargas acidentais verticais, que são sobrecargas. Aqui, então, nós temos a planta baixa aí da estrutura, né? A planta baixa aí do projeto arquitetônico dessa edificação. Ela tem, então, um comprimento total aí de 18,90 de comprimento por 9,80 de largura. Então, aqui, né, 18,90 aqui, incluindo o beiral. E aqui também 9,80, incluindo aqui o beiral de 70 centímetros. Aqui a gente tem paredes de 25 centímetros. A distância aqui interna entre paredes dá 8,15 metros. Então, como a gente tem 25 centímetros, se a gente pegar de eixo a eixo aqui entre paredes, a gente vai ter um total aqui de 8,40, que seria aqui aonde que estaria apoiando aqui a estrutura do telhado, né? A tesoura do telhado, ok? A treliça aí de cobertura. Então, ela vai ter um comprimento aí de 8,40, porque nós estamos considerando que ela está apoiando aqui de eixo a eixo aqui entre paredes. O total aqui, pegando também o comprimento total aqui da estrutura, né, externamente, a gente tem 17,5 metros. Aqui tem detalhes aqui das aberturas, mas nesse momento a gente não vai usar, a gente vai usar isso aqui para quando a gente for fazer o cálculo de cargas de vento. Detalhe aqui das fachadas, então essa edificação ela tem um pé direito de 4 metros, aqui a distância externa das paredes 8,65, incluindo os beirais 9,80, conforme eu tinha comentado. Essa altura aqui, que seria a inclinação do telhado, a gente vai calcular esse H de acordo aí com a especificação do fabricante para a telha que a gente adotou, ok? Esses dados da telha, né, a gente tem aqui agora. A gente, então, vai adotar para esse telhado, para a estrutura aí do madeiramento, a gente vai adotar a madeira paraju, né, maçaranduba, para as ripas, para os caibros, para as terças e também para a tesoura. Vamos adotar telha cerâmica tipo americana. Aqui na especificação da telha, a inclinação mínima recomendável é 35%. Então, nós vamos adotar aqui 40%. E a absorção de água, o fabricante garante que ela tem uma absorção menor que 12%. Mas, de um modo geral, nos cálculos, é usual adotar 30% de absorção de água da telha, por questão de segurança. Esse é um valor aí que é bem comum na literatura, a gente vê vários livros adotando esse valor aí para cálculo de absorção de água, e você vai estar aí a favor da segurança. Outros dados que são importantes para a gente aqui é o rendimento médio da telha, né? Então, aqui essa telha, ela rende, para cada metro quadrado de telhado, você vai gastar 12,6 telhas. E sabendo o peso próprio da telha, quer dizer que cada telha pesa 3,4 quilos. Então, com esse dado aqui, você consegue saber quantos quilos, né, por metro quadrado essa telha vai estar descarregando aí na estrutura do telhado. Um outro dado importante é a galga média, que esse espaçamento aqui é o que vai definir ali entre ripas, o espaçamento entre as ripas, né? A distância do apoio entre o afastamento da telha, né? Galga média. Esses dados nós vamos utilizar aí durante o cálculo do levantamento de cargas no telhado. Aqui, então, nós temos o projeto. Como a gente tem aqui um comprimento total aqui entre as paredes de 17,5, a gente conseguiu, então, aqui dividir igualmente em 7 vãos aqui de 2,5, ok? Então, quer dizer que cada tesoura vai estar espaçada aqui
2,5 metros, né? Que é aqui que estão posicionadas as tesouras, ok? Essa linha tracejada aqui, traço e ponto. Sendo que a parede aqui do início e do fim não tem tesoura, vai ser o 8, né? A gente vai continuar com essa parede aí em triângulo, né? Para apoiar a estrutura do telhado na própria parede, ok? Que é o 8. A distância aqui, a largura da estrutura é 8,40, né? Considerando que eixo a eixo aqui de parede. Então, aqui deu para dividir em 6 vãos de 1,40 m, que vai definir aqui as distâncias entre os nós da tesoura e é onde que a gente vai apoiar também as terças, ok? Então, essas terças estão espaçadas de 1,40 m na projeção horizontal, né? Porque aqui na projeção inclinada vai dar um espaçamento maior entre essas terças. Então, são essas terças aqui que em planta estão espaçadas de 1,40 m. Aqui a terça mais alta, né, que é essa aqui, é a cumeeira. Da mesma forma, os caibros, a gente tem aqui uma distância entre tesouras de 2,5 metros. Então, a gente conseguiu aqui colocar os caibros espaçados de 50 centímetros, né? Deram medidas exatas aqui. A gente observa o que acontece com esses espaçamentos. Como as tesouras estão aqui a cada 2,5 metros uma da outra e a terça se apoia na tesoura, então o vão livre da terça vai ser 2,5 metros. Então, essa peça aqui, que é a terça, ela trabalha como se fosse uma viga biapoiada com vão de 2,5 metros. O mesmo raciocínio a gente usa para os caibros, né? Os caibros estão apoiados na terça. Então, esse caibro, ele trabalha como se fosse uma viga biapoiada com distância aqui, né, com vão livre de 1,40, que é a distância aqui entre as terças, né? Isso aqui, no caso, é em planta, né? Quando você vai analisar o caibro inclinado, porque como ele está apoiado aqui nesse sentido, então ele está, na verdade, apoiado aqui na distância inclinada do telhado, aí vai dar um valor maior, mas aqui em planta é como se ele tivesse espaçado de 1,40 m. Esse caibro, então, ele tem entre um caibro 8 e 50 centímetros, né, que deu um valor exato, que vai definir, então, o vão livre das ripas. As ripas, então, é como se fossem pequenas vigas biapoiadas com vão livre de 50 centímetros. E estão espaçadas aqui de 0,38 de eixo a eixo, né, 38 centímetros de eixo a eixo, que é a distância aqui entre as ripas, ok? Vamos, então, ver os... aqui só mais um detalhe aqui, 3 dimensões mostrando, né? Nem coloquei as medidas, coloquei só aquele... Agora, vamos ver aqui os dados do forro. O forro, né, ele vai ser formado aqui por uma estrutura de madeira para fixação de placas aqui de eucatex de 12 milímetros de espessura. Então, aqui para fixação nós vamos usar tábuas, sarrafos e travessas de pinos Elliott. As tábuas, elas têm 22 por 2,5 centímetros, as travessas 10 por 2 centímetros e o sarrafo 5 por 2 centímetros. Aqui nós temos o projeto do forro. Então, aqui nós temos uma planta, né, mostrando a distribuição aqui das madeiras do forro. Então, a estrutura de sustentação aqui do forro, ela é formada aqui por tábuas de 22 por 2,5, que estão espaçadas aqui, ó, 60 centímetros de espaçamento, ok? Então, tábuas aqui pregadas a 60 centímetros. Travando essas tábuas, a gente tem aqui as travessas, ok? Então, a gente tem travessas aqui de 10 por 2 centímetros e a gente coloca nesse detalhe do projeto que tem 2 travessas, ok? Dando aqui um total aqui de 20 centímetros, né? Pegando aqui praticamente toda a altura da tábua, sobrando só 2 centímetros aqui, né? Da tábua. Então, aqui, ó, esses aqui, nesses tracejados aqui, são as travessas, ok? De 2 centímetros por 10 centímetros. Travando aqui essas tábuas.
Também perpendicular aqui à tábua, nós temos aqui o sarrafo que estaria prendendo a tábua e também essas travessas, né? Então, aqui os sarrafos têm 2 por 5 centímetros, ok? Né? 5 por 2, então aqui pregando aqui essas tábuas, tá? Também travando a estrutura. Então, os sarrafos, eles estão espaçados aqui de 30 centímetros. Aqui dá pra gente ver aqui a vista das travessas, quer dizer que essas travessas, né, aqui o pontilhado dela, elas estão a cada 15 centímetros, ok? Né? Tem aqui 1, 2, 3 travessas aqui nesse espaço, então elas estão a cada 15 centímetros o espaçamento delas, e os sarrafos estão a 30 centímetros. Aqui, né, tem mais detalhes aqui do forro, ok? Para vocês visualizarem. Quando a gente for fazer esse levantamento, né, quanto que tá o peso próprio aqui do forro na estrutura, eu explico melhor esses detalhes aqui do projeto do forro, tá bom? Então, aqui a gente já vai começar aqui a ver dados aqui do exemplo para resolver esse exercício. Então, aqui, se vocês pegassem um projeto inicial aí de um telhado e tivessem fazendo aí, né, o detalhe aí da estrutura de madeira, vocês poderiam trabalhar com essas dimensões aqui, né, que seria o pré-dimensionamento. Então, nós vamos começar aqui com os valores mínimos aí de espessura dessas peças. Então, as ripas, né, são ripas de 1,5 centímetros por 5 centímetros, o espaçamento de 38 centímetros, que a gente já viu nos slides anteriores. Os caibros de 5 por 6 centímetros, o espaçamento de 50. Terças, né, peças maiores aqui agora, de 6 por 12 centímetros, espaçamento em projeção horizontal de 1,40 m. E a tesoura formada aí, né, com as peças de 6 por 12, então quer dizer que os elementos da tesoura, o banzo inferior, o banzo superior, diagonais, montantes, tem peças aí de 6 centímetros por 12 centímetros e a distância entre tesouras é 2,5 metros. A gente já vai partir aqui para a resolução do exercício. Então, o primeiro ponto vai ser calcular essa altura H de inclinação aqui do telhado. Nós vamos calcular essa altura com base na inclinação que nós adotamos de 40%. Então, se a gente pegar aqui a meia tesoura, né, que formaria aqui um triângulo retângulo, a gente tem, então, que esse H vai ser 40% de 4,2 metros, que dá aproximadamente 1,70 m. Se você quiser saber, então, qual que é o ângulo de inclinação do telhado, é só calcular o arco tangente aqui de H dividido por 4,2, né? 1,7 metros por 4,2, que vai dar aproximadamente um ângulo aí de 22 graus. Então, para esse telhado, nós estamos adotando uma altura aqui de 1,70 metros, né, que é o ponto do telhado, cujo ângulo dá 22 graus. Continuando aqui a solução do problema, a gente vai partir para o cálculo das cargas unitárias. Primeiro que a gente vai calcular e vai chamar aqui de GT, é o peso próprio aí, né, de carga permanente da tesoura. A gente trabalha com a fórmula de Howe, é uma fórmula empírica, mas que dá aí bons resultados aí para essa tesoura, que é a tesoura do tipo Howe. A fórmula é 2,45 vezes 1 mais 0,33 vezes L, que é o vão da tesoura, né? O comprimento da tesoura, nesse caso aí 8,40 metros. Essa fórmula aqui, usando aqui esse coeficiente de 2,45, vai dar o resultado em quilogramas por metro quadrado. Então, fazendo as contas aqui, né, substituindo L igual a 8,4 metros, a gente chega aqui, o peso próprio da tesoura por metro quadrado vai ser 9,24 quilos por metro quadrado, que é aproximadamente 0,1 quilonewton por metro quadrado. Então, nós vamos continuar aqui fazendo o levantamento aqui, né, de cargas, né, quilonewton por metro quadrado, devido aos outros elementos estruturais. Então, no slide anterior, nós chegamos que a carga que a tesoura descarrega na estrutura é 0,1 quilonewton por metro quadrado. Os outros levantamentos que a gente tem que fazer, né, é a carga de cobertura,
que inclui, né, o peso próprio das telhas, a absorção de água das telhas, o peso dos caibros e o peso das ripas. Então, só recapitulando aqui alguns dados que foram apresentados no início do problema para a gente conseguir continuar os cálculos. Então, relembrando aqui, as telhas, elas têm aqui um peso próprio, né, de 3,4 quilos por telha e são necessárias 12,6 telhas por metro quadrado. Em relação à absorção de água, apesar de o fabricante afirmar que tem uma absorção máxima de 12%, por questão de segurança aqui no cálculo, nós vamos colocar que a telha absorve até 30% de água. Outras informações que a gente precisa aqui para estimar, né, o peso próprio que essa estrutura está descarregando por metro quadrado são os espaçamentos dessas peças. Então, as ripas, o espaçamento dela é 0,38 metros, isso aqui é inclinado, ok? É o espaçamento entre elas, porque ela é posicionada aqui sobre a tesoura, né, que está inclinada. E o caibro já é projeção horizontal, então o espaçamento entre os caibros, né, que está ao longo desse comprimento aqui, que é o comprimento correto do telhado, né, que está em 17,5 metros, então é distância horizontal mesmo. Agora, nesse sentido aqui, seria distância inclinada, né? Então, aqui, esse espaçamento, se você medir aqui em planta, não vai dar os 0,38 metros, né? Porque esse 0,38 é com a peça já conforme ela é colocada lá sobre o telhado. Então, no banzo superior da treliça, né, que está inclinado. Então, é 0,38 metros inclinado. Aqui já é distância horizontal, então, o espaçamento dos caibros. Então, nós vamos agora proceder ao cálculo aí da estrutura do telhado, né, fazendo o levantamento aí dos pesos dessas estruturas, né, dos pesos aí da ripa, do caibro e do peso da telha e absorção de água. Então, o peso próprio da cobertura, nós vamos fazer esse primeiro levantamento, né, considerando aí a área inclinada do telhado, ok? Então, a cobertura é formada por telhas, absorção de água, ripas e caibros. Então, as telhas, pegando aqueles dados que nós já tínhamos anteriormente, então, 12,6 telhas por metro quadrado, cada telha pesa 3,4 quilos. Então, nós temos um total aí de 42,8 quilos por metro quadrado, que é aproximadamente aqui 0,43 kN por metro quadrado. Então, isso aqui é o peso devido às telhas. Como a gente tem 30%, né, possibilidade da telha absorver 30% aí de água, no caso de chuva e tal, então a gente tem que acrescentar aqui mais 13 quilos por metro quadrado, 13 quilos por metro quadrado ou 0,13 kN por metro quadrado, devido aqui à absorção de água pela telha. As ripas. As ripas são feitas da madeira massaranduba, foi colocado isso no início do exercício, né, no enunciado do exercício. Então, a madeira aqui massaranduba, quando você vai na norma NBR 7190, a norma de estruturas de madeira, ela tem um peso próprio de 1.143 quilos por metro cúbico, que dá 11,43 kN por metro cúbico. Então, aqui eu quero que ela tenha um resultado final em kN por metro quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse valor que está em metro cúbico, multipliquei pela área de telha. Peguei o valor aqui, né, do peso próprio aqui da madeira da ripa, né, que é a massaranduba, multipliquei as dimensões da ripa em área, ok? Da seção transversal e dividi aqui pela quantidade do espaçamento das ripas. Então, a gente tem uma ripa a cada 0,38 metro. Então, aqui já vai sair kN por metro quadrado a resposta, ok? Que aqui tá dando metro a quarta, tá vendo? E aqui vai dar metro quadrado. Se o aluno tiver dúvida, não tiver entendendo esse raciocínio, ele pode fazer o seguinte, pensar, o peso específico é um peso por volume. Então, eu poderia multiplicar pelo volume da ripa, né? Por exemplo, o volume de 1 metro de ripa, eu multiplicaria aqui por 1, depois eu divido pela quantidade de ripas que teria aqui, né, em 1 metro, também daria certo o raciocínio, né?
a, 1 metro quadrado, vamos dizer assim, né? Ele multiplicaria aqui por 1, é como se estivesse dividindo por 1 vezes esse valor aqui de novo, ok? Aí vai dar quilonewton por metro quadrado. Mas talvez ele tenha mais facilidade de entender se ele transformar esse valor aqui, né, em quilonewton, para depois dividir por 1 metro quadrado de telhado, para saber quanto que está descarregando ali por metro quadrado. Aqui, então, eu estou fazendo da seguinte forma, eu estou multiplicando pela área da seção transversal da ripa, né? Não estou considerando que o comprimento dela, e depois divido pelo espaçamento que foi dado ali no enunciado. Então, aqui, devido às ripas, elas estão descarregando aqui, devido ao seu peso próprio, uma carga aqui de 0,02 kN por metro quadrado. Os caibros, ele, né, é feito da mesma madeira da ripa, maçaranduba, só que as dimensões dele é 5 por 6 centímetros. Então, multipliquei aqui 0,05 metros vezes 0,06 metros e dividi por 0,50 metros, que é 50 centímetros de espaçamento do caibro. Deu aqui 0,07 kN por metro quadrado. Então, aqui, total de peso próprio da cobertura inclinada, eu vou somar aqui esses 4 cálculos que a gente fez. Então, a gente chegou aqui que o peso próprio da cobertura aqui descarregando inclinado, né, na área, considerando a área inclinada, é 0,65 kN por metro quadrado. Agora, eu vou transformar isso para a área horizontal, porque, de um modo geral, a planta do telhado que a gente analisa é a planta horizontal, né, a projeção horizontal. Então, quer dizer que essa carga aqui, distribuída em 1 metro quadrado inclinado, ela tem que dar o mesmo valor, quando eu multiplicar isso aqui por uma área, né, de 1 metro vezes 1 inclinado, tem que dar o mesmo valor que eu estivesse multiplicando por essa área aqui da projeção de 1 metro. Então, eu tenho que pegar esse 0,65 kN por metro quadrado e transformar num valor aqui que estaria proporcionalmente distribuído em 0,927 metros, que é aqui a área de projeção horizontal. Porque tanto quem analisasse a conta fazendo por metro inclinado, né, pelo metro aqui da distância inclinada, ou quem fizesse por projeção horizontal, teriam que chegar no mesmo valor final de força em quilonewton. Então, aqui a gente vai dividir isso aqui por cosseno de alfa. Pegar o GI e dividir por cosseno de alfa. Vai dar um valor maior, porque no final a distância aqui de projeção horizontal é menor. Então, quando ele multiplicar isso por isso, tem que chegar no mesmo valor desse multiplicado por esse, ok? Né, como se multiplicasse aqui, né, 0,70 vezes 0,927 vai dar o 0,65, como se fosse esse raciocínio, ok? Então, aqui é só dividir pelo cosseno do ângulo aqui que a gente calculou. No slide anterior, a gente chegou no peso próprio da cobertura, né, por metro quadrado em projeção horizontal. Então, a gente chegou em GC, que é o peso próprio da cobertura. Agora, nós vamos calcular o peso próprio devido às terças, que nós vamos chamar aqui de G0. Então, as terças, né, também são feitas de paraju, 11,43 kN por metro cúbico. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar pelo volume da terça, né, considerando aqui 1 metro de comprimento, e dividir pela área de influência da terça. Então, seria que, então, a terça tem 6 por 12 centímetros, né, considerando aqui uma área de influência de 1 metro. E ela está distribuída aqui em projeção horizontal num espaço, né, de 1,40 por 1. Porque é como se a gente considerasse aqui, né, que a área de influência está pegando metade desse lado, metade do outro lado é a área de influência dessa terça. Então, dá 1,40 m. Essa terça aqui do beiral, né, essa terça de extremidade, já teria aqui uma consideração diferente, ok? A área de influência dela seria considerada de forma diferente. Então, vamos considerar, então, esse cálculo aqui para as terças intermediárias, tá bom? Então, a expressão vai ficar 11,43 kN por metro cúbico, que é o peso específico do paraju, vezes 6 centímetros, vezes 12 centímetros, vezes 1 metro, dividido pela área de influência em projeção horizontal, que é 1,4 metro vezes 1 metro.
Isso dá uma carga distribuída aí por metro quadrado devido às terças de 0,06 kN por metro quadrado, ok? Aqui em projeção horizontal, né? Vamos agora calcular o peso próprio devido ao forro. Então, para a gente conseguir calcular esse peso próprio devido ao forro, a gente tem que entender muito bem esse projeto aqui do forro, para a gente saber aqui quanto que cada peça que compõe aqui esse forro está contribuindo aí de carga na tesoura. Lembrando que o forro, né, ele é preso por baixo da tesoura, né, da treliça, então essas forças vão estar agindo nos nós inferiores, as forças aqui devido ao peso próprio do forro. Então, vamos começar vendo a quantidade de tábuas aqui que tem nesse forro. Então, aqui, ó, as tábuas são essas peças aqui, que estão espaçadas de 60 centímetros entre elas. E elas têm 2,5 por 22 centímetros. A estrutura do forro, de sustentação do forro, é feita de pinos Elliott, cujo o peso específico na norma de estruturas de madeira é 5,6 kN por metro cúbico, né? 560 kg por metro quadrado, por metro cúbico, perdão, que é o peso do pinos de acordo com a norma, 71,90. Então, aqui que a gente fez? Pegou o peso específico do pinos, multiplicou aqui pelas dimensões da tábua, 22 centímetros por 2,5 centímetros, e dividiu aqui pelo espaçamento por metro, né? Uma tábua a cada 0,6 metros. Então, chegamos aqui em 0,051 kN por metro quadrado, ok? Seria esse espaçamento aqui de 60 centímetros, né? Então, dividiu aqui por 0,6, que aí você sabe quantas tábuas tem por metro quadrado, e aí multiplica aqui pelo peso específico vezes a área. As travessas são essas peças aqui que estão pontilhadas, ok? Perpendiculares, né? As tábuas aqui, mostrando aqui o detalhe da travessa. Só tem que tomar cuidado agora com a travessa, porque é colocado duas travessas aqui, ó. Então, aqui, na verdade, nesse tracejado aqui, tem duas travessas de 2 por 10, ok? Então, a gente tem que lembrar de multiplicar por 2 aqui nas travessas, porque ela é colocada dupla. Então, aqui, o espaçamento aqui das travessas vai ser de 15 centímetros, tá? A gente observa por aqui. Então, aqui tem 30 centímetros, né? Entre isso aqui são os sarrafos, então as travessas estão aqui, espaçadas de 15 centímetros. Então, o peso específico, né? Ela é feita também de pino, 5,6 kN por metro cúbico, vezes 10 centímetros, vezes 2 centímetros da espessura, vezes 2, porque são duas travessas aqui colocadas, né, uma sobre a outra, e dividido pelo espaçamento, que é 0,15 metro. Então, vai dar uma carga total aqui em kN por metro quadrado de 0,15 kN por metro quadrado devido aqui às travessas. Aí, nós temos agora os sarrafos. Os sarrafos são essas peças aqui, ó, de 2 por 5, né? 5 por 2 centímetros aqui, tá? Os sarrafos, eles estão espaçados a cada 30 centímetros. Tá aqui, ó, 30 centímetros. Então, vai ficar 5,6 kN por metro cúbico, vezes as medidas aqui da área do sarrafo, né? 5 centímetros vezes 2 centímetros, dividido pelo espaçamento, que é 0,30 metro, que é igual a 30 centímetros, ok? Então, kN por metro quadrado, 0,019 kN por metro quadrado. As placas de Eucatex já foram dadas com o peso por metro quadrado, ok? Então, aqui já fala que o peso da placa é 0,04 kN por metro quadrado. Então, ele já está na unidade que eu preciso aqui para usar. Então, tá todo mundo aqui em kN por metro quadrado. Então, é só somar todas essas peças aqui e eu vou ter, então, o peso total do forro GF.
Então, somando aqui esses 4 valores, a gente chega que o peso total do forro é 0,26 kN por metro quadrado. Então, agora nós vamos ver quanto que vai ser a carga permanente total que está agindo nessa estrutura, considerando aí o peso da tesoura, que é GT, o peso da cobertura, que é GC. No caso aqui, o peso de cobertura, a gente incluiu telhas, absorção de água, ripas e caibros. Temos também o peso da terça, que é G0, e tem também o peso do forro, que a gente acabou de calcular, que é GF. Então, todos esses pesos foram calculados na área horizontal, que é em projeção horizontal. Então, aqui, somando todos esses valores que foram calculados anteriormente, a gente tem que o peso próprio, devido o peso de carga permanente nessa estrutura, dividido pela área, é 1,12 kN por metro quadrado. Nos slides lá que a gente falou de ações estruturais, tem um slide falando sobre o tipo de carga permanente. Em estruturas de madeira, a gente tem 2 tipos de carga permanente. Carga permanente de grande variabilidade ou carga permanente de pequena variabilidade. E como você sabe qual que é cada caso? Então, se a estrutura, o peso da estrutura, o que a gente considera que é a estrutura? As terças mais a tesoura, ok? O resto a gente considera que é a trama do telhado, né? O madeiramento do telhado. Então, ripas e caibros não são considerados aí como estrutura. Então, o que realmente está sustentando aí o telhado, vamos dizer, é a terça e as tesouras. Então, G0 mais GT. Então, se o peso próprio da estrutura for maior ou igual a 75% do total de carga permanente, a gente considera que é de pequena variabilidade. Então, vamos fazer essa continha só para verificar qual que é o nosso caso aqui. Então, o total que a gente tem é 1,12 kN por metro quadrado. Se a gente somar GT mais G0, a gente vai chegar aqui, ó, em 0,10 mais 0,06, que vai dar 0,16. Que é menor do que 75% do total, que é 1,12. Então, na verdade, nesse caso aqui, essa carga permanente é uma carga permanente de grande variabilidade. Bom, então, nos slides anteriores, a gente fez todo o levantamento de pesos por metro quadrado das cargas permanentes que estão atuando nesse telhado aí devido ao peso aí da estrutura, da cobertura, etc. Agora nós vamos fazer o cálculo da sobrecarga, que é a carga acidental aí vertical, a carga variável. De acordo com a norma a 6120, que é a norma de cargas acidentais, todo elemento isolado de cobertura, ripas, terças e barras de banco superior de treliças, deve ser projetado para receber na posição mais desfavorável uma carga vertical de 1 kN, além da carga permanente. Então, essa carga vertical de 1 kN é a nossa sobrecarga, é a carga de utilização, né? Carga variável. Qual que é a ideia desse valor? A ideia desse valor de 1 kN é como que você está imaginando que vai ter uma pessoa ali dando manutenção no telhado. 1 kN são 100 quilos, então tem uma pessoa ali de 100 quilos dando manutenção no telhado. De acordo com o que está aqui enunciado na norma, e ela cita esses elementos de cobertura aqui, ripas, terças e barras do banco superior de treliças, esses elementos deveriam suportar aqui um peso de 100 kg, né, que é 1 kN, na posição mais desfavorável. A posição mais desfavorável é o meio do vão. Mas o que acontece? No caso de ripas, por exemplo, é irrealista você considerar aqui que ela vai suportar aqui um peso de 100 quilos aqui no meio do vão. Então, porque a gente adota aqui a ripa de 1,5 por 5 centímetros de seção transversal. Então, o mais coerente aqui, pensando em estrutura, é adotar, né, 1 kN no meio do vão da terça. Ou seja, se tem uma pessoa que está dando manutenção no telhado ou está
construindo o telhado, o ideal então é ela pisar nas terças, né, que são as peças aí estruturais do telhado. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Nós vamos considerar então que esse 1 kN está agindo no meio do vão da terça. E aí, a partir desse valor que a gente vai chegar aqui de quilonewton por metro quadrado de carga distribuída, a gente também distribui esse valor para as ripas, ok? Em forma de carga aí distribuída. Mas esse valor das ripas vai vir a partir do valor concentrado na terça, tá? Então, a gente vai concentrar esse valor na terça e ver a influência dele depois nas ripas e nos caibros. Então, a gente pegou aqui 1 kN e dividiu pela área de influência da terça, né, em projeção horizontal. Então, a terça, que é a área de influência dela, vocês podem voltar lá no projeto para vocês verificarem, é 1,4 metros vezes 2,5 metros, que é a distância aí entre tesouras, né, que seria o vão aí máximo da terça. Dá uma carga concentrada, uma carga distribuída devido à sobrecarga de 0,29 kN por metro quadrado. Então, finalizando aqui, nós já vamos agora pegar essas cargas, todas essas cargas que nós calculamos aí, distribuídas numa área, são cargas, então, que nós calculamos em quilonewton por metro quadrado, e vamos distribuir nos elementos estruturais que o enunciado pediu para a gente calcular. Então, vou começar calculando essas cargas na tesoura. A tesoura, então, é um elemento estrutural que ela tem cargas concentradas nos nós, ok? Então, aqui, a tesoura, ela tem aqui as cargas, então, nos nós superiores, que é devido às cargas permanentes, né? De peso próprio dos elementos estruturais, ok? Concentrada nos nós superiores. E, que eu chamei de G, aqui tem só uma diferença, porque esses nós intermediários aqui, eles pegam mais força do que o nó da extremidade. O nó da extremidade vai pegar só meia área de influência aqui, né? Metade aqui de 1,4 seria 0,7, mais o pedacinho do beiral que também descarrega nele. Então, aqui, né, os pesos aqui nos nós superiores. E nos nós inferiores vai ser o peso próprio do forro, tá? Nos nós inferiores. Então, aqui o G1, que é os nós intermediários, eles vão ter o peso da cobertura, mais o peso da terça, mais o peso próprio da tesoura, que está descarregando neles. O nó de extremidade, além do peso da cobertura, da terça e da tesoura, tem também o peso do beiral, que vai descarregar aqui nesses nós aqui de extremidades, que a gente chamou de G2. F1 e F2 são as cargas nos nós inferiores, que é devido ao forro. Então, F1 são os intermediários, vai estar agindo aqui uma área de influência maior, que é proporcional aqui a 1,4. Os nós aqui de extremidades vai ser o 0,7. Então, vamos ver esses cálculos para vocês entenderem aqui o raciocínio. Então, aqui a gente está fazendo só na carga permanente, ok? Então, aqui nós somamos, então, o peso da cobertura, né? Mais o peso das terças, mais o peso da tesoura, que é 0,10. E a área de influência aqui desse nó na treliça, né, na tesoura, seria, então, 2,5 metros vezes 1,4 metro, né? É a distância entre nós aqui, que é 1,4, vezes a distância entre tesouras, que é 2,5 metro. Então, a gente chegou aqui que G1 é 3,01 kN, ok? Então, a gente tinha uma força em kN por metro quadrado, multiplicou aqui por metro quadrado, sobrou, então, carga concentrada kN. Então, todos esses nós intermediários, eles vão ter o mesmo valor de força, 3,01 kN, que a gente chamou de G1. O nó de extremidade, que é o G2, além desse peso total aqui, que é peso da cobertura, mais peso das terças, mais peso da tesoura, ele tem também o peso do beiral. O que é o beiral? O beiral é só o peso da cobertura. O beiral vai ter ripa, vai ter caibro e vai ter as telhas apoiando em cima, né? E a absorção de água. Então, no beiral aqui, a tesoura não se estende além do beiral. O que vai se estender aqui no beiral vai ser só os caibros, as ripas e aí para apoiar as telhas, ok? Então, esse 0,70 aqui é o peso da cobertura. Então, aqui a gente pegou toda essa parcela aqui, que é o peso da cobertura, mais terças,
mais tesoura, vezes a área de influência nesses nós de extremidade. Na extremidade, a área de influência vai ser 70, que é só metade aqui, ó, 70 vezes 2,5. No beiral, a mesma coisa, né? 0,7, que é o peso próprio da cobertura, vezes 0,7 metros, 70 centímetros, que é o comprimento do beiral, vezes 2,5, que é a distância entre as tesouras. Vai dar um total aqui de 2,74 kN concentrado aqui nos nós de extremidade, G2. Agora nós temos o forro. O raciocínio do forro é o mesmo, é só ver as áreas de influência. Então, nos nós intermediários, a área de influência vai ser 1,4 vezes 2,5. Na extremidade, a área de influência vai ser 0,7 vezes 2,5. Aqui também, se a pessoa quiser raciocinar, é só ver que é metade, nessa área de influência aqui é metade dessa. Então, fazendo a conta com o peso próprio calculado do forro anteriormente, né, que é 0,26 kN por metro quadrado, vezes a área de influência, vai dar aqui 0,91 kN. O outro vai ser a metade desse valor, aí arredondando ficou 0,46. F2 é igual a 0,46 kN. Então, agora eu coloquei aqui esses valores aqui concentrados nos nós, ok? Então, essa aqui é a treliça, né, a tesoura com a carga permanente calculada com base na estrutura do telhado que a gente definiu, na estrutura aí de Paraju e o forro com as peças aí de pinos e tábuas aí, placas aí de Eucatex. Então, esses aqui são os pesos de carga permanente que estão agindo nessa estrutura. Falta agora a gente calcular, né, a sobrecarga, que no caso vai estar concentrada apenas nos nós superiores. O raciocínio é o mesmo, né? A gente vai ter nos nós intermediários uma área de influência de 2,5 vezes 1,4 e no nó de extremidade 2,5 vezes 0,7. O peso de carga aqui devido à sobrecarga, nós já calculamos anteriormente, é 0,29 kN por metro quadrado. Então, quando a gente multiplica por essas áreas de influência, nós chegamos aqui a 1,02 kN nos nós intermediários e 0,51 kN nos nós de extremidade, ok? Então, essa aqui é a tesoura com a carga concentrada nos nós devido ao efeito da ação da sobrecarga. A gente teria que ainda, né, aqui fazer a carga devido ao vento, que a gente vai ver futuramente aí ao longo do curso, mas no enunciado do exercício também pediu para calcular as cargas nas ripas, nos caibros e na terça, que eu vou mostrar para vocês depois como é o cálculo. O raciocínio vai ser sempre o mesmo, a gente vai pegar aquelas cargas, né, que estão agindo lá em quilonewton por metro quadrado e descarregar nesses elementos aí de acordo com a área de influência de cada um. Nesse caso, no caso de ripas, caibros e terças, é uma carga distribuída, então aqui a gente vai multiplicar apenas por uma distância para sobrar no final quilonewton por metro e né, ficar uma carga distribuída. Eu vou gravar depois, continuando essa explicação, só para não ficar muito pesado essa videoaula. Então, a parte da tesoura a gente termina aqui.